com nada. Pode aumentar. Às vezes tem que aumentar. Pode, aí tu volta. Não se preocupe com nada, porque cada pequena coisa vai dar certo. Não se preocupe com nada, porque cada coisa vai dar certo. Levantei esta manhã, sorri com o sol nascendo, 3 passarinhos pousaram na minha porta, cantando doces músicas de melodias puras e verdadeiras, disseram: esta é a minha mensagem para você. Não se preocupe com nada. Porque tudo vai dar certo. Então, essa é a musiquinha pra gente relaxar um pouquinho. Agora, pode deixar essa música mais. Só baixar um pouquinho. Vamos aproveitar, fechar nossos olhos, né? E agradecer. Senhor Jesus, é com o coração em paz, Mestre, que te agradecemos. Te agradecemos por esse momento, Senhor. Esse momento de escolha. E a nossa escolha hoje foi estar aqui em tua casa para aproveitar essa oportunidade de estudo, de aprendizado, que tu possa, Senhor, através dos espíritos amigos, orientar, intuir essas irmãs que vão trazer as suas mensagens. E que essas mensagens não fiquem aqui só nesse momento, que elas possam ser levadas em nossos corações para o nosso dia a dia e que sejam aplicadas em nossas atitudes. Que este bem-estar, Senhor, adquirido aqui seja levado para o nosso cotidiano, que essa luz, que essa egrégora de luz formada aqui nesse momento possa invadir a nossa casa, tocar o coração daqueles que não puderam vir, daqueles que nem quiseram vir. Mas nós estamos aqui, Senhor, por nós e por eles. Gratidão, Senhor, por tudo. E que possa, em Teu nome, ser aberto o trabalho desta noite. E que assim seja, assim nós te rendemos. Graças a Deus. Agora o Mário vai botar uma música que vai ser um tema para nós. Quem puder cantar, gente, quem quiser cantar, por favor, tá? Leite, por favor. Bem mais para frente. Aqui, ó. Amém.
Obrigado, Mari. Com vocês, abrindo as cortinas do grupo espírita nosso lá, Cristiane e Priscila. Boa noite a todos. Boa noite. O tema de hoje vai ser a perda das pessoas amadas, mortes prematuras, do item 21. Vamos lá, capítulo 5. Quando a morte se faz presente nas vossas famílias, levando sempre em terra os jovens antes dos velhos, dizei muitas vezes: Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte e com futuro pela frente, para conservar aqueles que já viveram longos anos, cheios de decepções, leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Parte o coração de uma mãe, privando da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisso que tem necessidade de vós elevar acima do plano terreno da vida, para compreender o bem, está muitas vezes onde se acredita ver o mal, e sabe a providência, onde se acredita ver a cega fatalidade dos destinos. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira com simples capricho vós impor governos cruéis? Nada se faz com objetivo inteligente, e tudo que acontece tem sua razão de ser. Se meditasseis melhor o porquê das dores que vós atingem, encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos míseros interesses seria uma consideração secundária que desprezareis o último plano. Aqui, fala da morte prematura quando a família perde seus entes queridos, principalmente quando são crianças, E é duro para uma mãe entender por que o filho vai primeiro do que ela, Porque nenhuma mãe espera que o filho vai primeiro do que ela. E sim, ela primeiro, mas infelizmente em muitas famílias acontece isso, E é muito duro esse entendimento. E a visão espírita, ela mostra pra gente uma outra forma de ter esse entendimento, Porque eles vão antes da gente. E fica mais fácil de entender. E eu peguei aqui uns apanhados, para poder estar explicando por cima disso, que eu acabei de ler, Quanto mais a ciência biológica estuda as estruturas íntimas dos seres vivos, mais claramente constata que os fenômenos nascimento e morte são etapas de um processo natural da vida. Mesmo assim, nós agarramos a ideia de que somos separados da natureza e encaramos a morte como o fim de tudo, uma visão isolada, desumana e insuportável de conceber. Muitos acreditam que quando alguém morre, que acabou a vida, que nunca mais vai ver, não existe mais. Só que a visão espírita não mostra isso pra gente, Mostra que a única coisa que acaba é o corpo, a matéria, O espírito ainda continua vivo. E eu peguei aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos, para estar ajudando a gente a ter esse tipo de entendimento, Aí é a pergunta 197, onde Allan Kardec ele faz a pergunta, O espírito de uma criança morta com pouca idade é tão adiantada a de um adulto? Aí os espíritos respondem, algumas vezes muito mais, pois ele pode ter vivido muito mais até a experiência sobre tudo que se progrediu. E a pessoa, quando não tem esse entendimento, ela acha que ali é simplesmente uma criança inocente, mas na realidade não é, já é um espírito que às vezes até mais evoluído do que o próprio pai, do que a própria mãe. E
quando é arrancada assim do seu filho ali, do seu, vamos dizer, do seu colo, né? Porque mesmo sendo grande tudo, sempre vai ser uma criança pra gente. E é doloroso, mas o Espiritismo ajuda a gente a diminuir essa dor. Se alguém tiver algum comentário para... Porque sempre tem uma explicação. Sempre tem uma explicação. É quando uma criança morre, ou então um jovem já toma inspirado, né? Sempre tem uma explicação, Cris? Sim, sempre tem uma explicação, sim. Entendeu? Até no livro dos Espíritos, né? Ele avisa. Ele fala, deixa eu pegar aqui, começar. Desculpa, gente, minha primeira vez. Essa aqui também, aqui eu acho que já responde. Ainda no livro dos Espíritos, na questão 199, a pergunta: por que muitas vezes a vida é interrompida na infância? Aí a resposta: a duração da vida da criança pode ser para o espírito que está encarnado nele um complemento ou até um término devido. A sua morte é muitas vezes uma provação ou expiação para os pais. Ou seja, nada fica casa. Tudo tem um porquê e tem inteligente. A parte de ver. Aí, ainda comentando também que fiz alguns apanhados aqui, né? Sobre isso aqui. Não nos auxilia em nada considerar a morte um adversário. Nada se perde no universo todo-poderoso. Tudo se transforma de um modo maravilhoso e, com o passar do tempo, aprendemos a entender e aceitar a morte, uma visão harmônica e translúcida. Em verdade, a morte física não nos tira a morte, mas simplesmente faz com que passemos a transitar por novos caminhos. E como não temos a posse sobre os outros, ou melhor, ninguém nos pertence, a vida maior, o Deus, constantemente nos coloca à disposição situações e lugares novos, dos mais diversos planos existenciais. Ou seja, você hoje perde um ente querido, mas você fala a vida, providência divina, te coloca em outros lugares para você formar novas famílias. Isso, bom, eu posso dizer que é natural para mim. Eu formei uma nova família também, então isso acontece. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, deixa eu entender. Você está dizendo o seguinte, que tudo pertence a Deus, então é Ele quem decide quem vai ficar aqui na nossa família, na nossa comunidade, no nosso convívio, e não nós. Então, você está dizendo que nós somos egoístas, que nós não aceitamos as decisões de Deus. Ou seja, nós nos revoltamos, ruminamos, reclamamos, choramos além da conta, não aceitando uma decisão da superioridade, né, do poder superior, que é Deus, como cada um consegue. E nisso, nessa revolta, deixamos de fazer o que nós viemos aqui para fazer, dentro do nosso compromisso espiritual. Todos nós temos um compromisso de estar aqui na Terra hoje. É uma dádiva, é uma oportunidade ímpar. Poderiam nascer outras pessoas, poderia nascer outro Paulo no lugar dele, outro Edilene no lugar dela, mas Deus escolheu ela para colocar ali. Ele deu essa dádiva para que ela viesse aqui na Terra, construísse a família dela. Então você está me falando que se ela perdesse o filho e ele saísse de toda a sua trajetória, que é o que ela tem que cumprir aqui, e ficasse lá chorando e deixasse de lado tudo que ela vem para fazer, ela estaria sendo egoísta porque ela está querendo se colocar no lugar de Deus. Hoje eu posso te confirmar
ser quando você sai daqui, porque a gente vem para a Terra para a gente cumprir alguma missão, para se aperfeiçoar em algum sentido da vida. E lá você está livre disso, você está livre dessa miséria, vamos dizer, que é a Terra, né, em comparação ao plano espiritual. E se viemos de lá para pagar alguma coisa ou cumprir alguma missão aqui e você volta para sua casa onde você não tem que passar por nada daqui, seria egoísmo da minha parte falar para você não ir. Mas, infelizmente, nós ainda somos egoístas demais. Mas, por um pouquinho só que eu estudei, que eu já dá para te falar que seria egoísmo sim. Então vamos lá. Alguém mais? Só fazendo uma pergunta. Eu acho que, não sei, acho que o tema escolhido foi de criança. Mas eu acho que para a mãe, tanto faz criança como adulto, os filhos, para a mãe a rascadora é a mãe. É, porque eles sempre são crianças Isso. pra gente. A prematura, aqui a gente Pelo menos a maioria. a gente se diz criança, mas a morte prematura entendemos que quando morre uma pessoa mais nova da sua família, entendeu? Porque entendemos aqui na Terra que a gente nasce, cresce, envelhece para depois morrer. E se morre alguém antes de envelhecer, ou mais novo, a gente entende como morte prematura. Sim, mas eu estou falando que só se dá criança. Não, foi. Mas a morte prematura que a gente quer dizer aqui é qualquer idade. E eu acho que nem está aplicado somente a filho. Né? Acho que a gente tem tanto hábito de achar que tem que morrer quando já está com a idade avançada, quando já está doente, quando já está. Então, quando morre numa idade muito, né, a gente ainda se choca muito, né? Eu acho que é mais nessa questão mesmo. A gente tem que entender que as amigas estão colocando aqui, e muito pertinente até, obrigada, que a morte prematura é do corpo, não da alma. É isso que a gente tem que entender. Nós, independentemente se você é grande, se você é pequenino, se você é idoso, a morte é do corpo, não da alma. E essa palavra. É isso que eu estou entendendo também. E entendi ainda mais uma coisa, que a gente fala da questão da idade aqui, mas a idade é para a terra, né? A gente fala da idade que Mas como você mesmo, a Cris falou no início, que às vezes aquele espírito tem muito mais experiência do que os próprios pais, né? Mas acho que essa palavra aí, a gente utiliza muito para criança, mas eu acho que, no momento, né, o pai, pelas leis que a gente, mesmo sendo espírita, o pai, ele tem que viver do que o filho, né? Todo mundo acredita nisso, então, independente da idade, se não for por essa ordem que a gente acredita, mas quem sabe é Deus, é prematuro para a gente. A gente coloca uma criança, não pode ser um rapaz de 17, um 30, sendo mais novo do que o pai e a mãe. na real a gente não aceita nem a morte de pai e mãe. Mas olha só, o tema ele é perda de pessoas amadas, né? Morte prematura de pessoas amadas. E para a pessoa amada, eu entendo que sempre vai ser prematuro, até se for mais velho do que eu, para mim vai ser prematuro. Não está na hora ainda, não podia ter ficado mais pouco. E eu vou falar por mim, né? Não é morte na idade prematura, são mortes prematuras. Isso que eu estou entendendo. É isso. Eu vou falar por mim, o estudo ele me ajuda assim, mas não quer dizer que eu estou preparado não. Tá? Ninguém está preparado. Então é assim, ele me ajuda sim, mas acho que o preparo, mesmo sabendo que o espírito pode ser até, meu filho pode ser até um espírito mais velho do que eu, né? Pode, mas se eu falar que eu estou preparado, eu não chego. Mas eu acho que ninguém se prepara para isso. A gente até se prepara para morrer, né? Que a gente fica o tempo todo estudando, como é que a gente vai chegar do outro lado, mas a gente não se prepara para perder alguém, querido. Eu, pelo menos, estou nessa lista aí. Eu conheci uma pessoa que se preparou um pouco. A minha mãe já estava um pouco preparada. Ela disse que ia perder o filho dela cedo e disse bem.
que quando ele não chegou, o horário, eu falei, mãe, aí o menino chegou, ela falou assim, pinei, tá sendo os galões, pinei, vai. É errado, tá bom. É errado. Foi assim. Não que não tenha, claro. Toda regra tem sua exceção, mas eu acho que na maioria. Então, aí a gente vai entender um pouquinho mais aqui. Crede, agora eu estou voltando à leitura. Crede, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a essa vergonhoso desregramento que pude famílias respeitadas, dilacerando o coração de mães e fazem com que o tempo, antes do tempo, embranqueça o coração, os cabelos dos pais. A morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que vai e que assim se preserva das misérias da vida, foi o que eu falei antes. Ou das seduções que talvez o acarretassem a perda. Se ele não morrer de um jeito, ele poderia se perder e morrer de outro. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Uma horrenda desgraça de Sérgio ver cortar o fio de uma vida tão cheia de esperança. De que esperança falamos? A da terra, onde o liberto haverá podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de levar acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte desta vida, ao vosso parecer tão cheio de esperança? Quem vos diz que ele não teria sido saturado de amargura? Desdenhais então das esperanças futuras, ao ponto de lhes preferires a vida efêmera que levais na terra? Supondo então que mais vale a posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? É uma pergunta. Aí é onde responde aquela pergunta que a Vilma fez. Você acha que vale mais a pena você ser rico, a pessoa rica, milionária aqui na terra, do que conviver com um espírito bem-aventurado, desencarnado na pátria espiritual? Ou a gente vai continuar com essa visão, essa mentalidade estreita do que pode acontecer aqui e você não elevar-se a visão pós-vida? Deixa a criança te ajudar. Fala, Alicia. Está conversando isso. Então, Ela está curtindo esse papo de morte prematura. faz parte do egoísmo a gente querer viver aqui, enriquecer, mas a nossa riqueza não é aqui. Aprendemos que a nossa riqueza é além dessa vida. Né? São os valores morais, né? É o que nós vamos aprendendo. Que nos promove na direção de Deus. Nos promove no ensinamento de Jesus. Então, isso aqui é a riqueza maior. Sim, quando a gente parte dessa terra, a única coisa que a gente leva, a gente pode ter certeza absoluta é o nosso conhecimento. Nada daqui a gente vai levar, só o nosso conhecimento. E falando aqui um pedacinho do texto, né, que a irmã acabou de ler, realmente nós somos egoístas, né? Porque quando um ente querido da gente morre mais cedo, né, a gente fala assim, poxa, por que aquele ladrão, aquele safado não morreu e o meu filho que morrer, né? Só que a gente não entende que por que aquele ladrão está ali e por que o nosso filho foi primeiro, né? Se o ladrão está ali, é porque ele tem muito para aprender nessa vida, entendeu? Se ele veio aqui, ele tem que aprender. E se o nosso filho foi antes, bem mais cedo, às vezes não, com certeza absoluta, o que era para ele ter vivido aqui, o conhecimento dele aqui, dele ter passado aqui, foi o tempo dele. Agora, aquela pessoa que está ali apontando, fazendo mal com outra pessoa, às vezes ela está ali para poder aprender que aquilo que ela faz é errado. Só que ninguém tem essa visão, porque o ladrão tem que ir primeiro.
que o comprometimento dela aqui na Terra já acabou. E a gente que ficou, a gente está aqui para aprender. E o que eles já aprenderam é o que eles estão levando com eles. E é isso que o Espiritismo fala para a gente. Então, a gente tem duas jovenzinhas aqui, nossos cursos. Tem alguma pergunta que eu acho que a Vitória está começando, né? A entender um pouquinho dessa engrenagem do Espírito. Quer perguntar alguma coisa? Nath, você quer perguntar alguma coisa? Eu quero. É porque quando vocês falam assim, a missão aqui na Terra acabou, pode ter acabado com aquelas pessoas, mas o espírito pode voltar para a Terra para cumprir outra missão com outras pessoas, ou sei lá, até mesmo no mesmo lugar, na mesma região, mas cumprir a missão de novo, fazer outras coisas aqui na Terra, ou ela vai embora e nunca mais volta para a Terra. Que o meu entendimento espírita, né, que eu vejo que tem muitos desencarnam, né, às vezes não cumpriu tudo que tinha que cumprir ali e reencarna de novo, entendeu? Às vezes reencarna até em um outro propósito, né, que veio fazer aqui. Tem até muitos relatos, né, de pessoas sempre reencarnando, para poder ter aquele aprendizado, porque eu falei, que a única coisa que a gente leva desse mundo para vir para o mundo espiritual é o nosso conhecimento que a gente tem, entendeu? A única coisa que a gente leva de bom. E quando reencarnar de novo, você vai ter outros conhecimentos e você vai levar a sua vida com outros conhecimentos, até a gente virar um espírito superior, não precisa voltar mais, porque cada encarnação é uma etapa de aprendizado. Ou também a pessoa pode ter cumprido, o espírito pode ter cumprido a sua missão, terminado de cumprir, ou pode ser uma provação ou expiação dos pais. Os pais, de repente, precisou de um choque de realidade, vamos dizer assim, em português bem claro. Então, a espiritualidade permite que um espírito venha para efeito de prova ou expiação dos pais. A gente tem aqui colegas, né, que vieram da Igreja Católica, que são colegas católicos, e que lá uma coisa que unifica todas as religiões é a oração de São Francisco, quando ela diz que é morrendo que se vive para a vida eterna. Isso, para mim, ele unifica todas as religiões, ele junta, porque nessa afirmativa dele, ele diz que existe algo além da vida. Agora, se existe o aceitar, o acreditar ou não em uma reencarnação, é importante em parte, porque aquela religião que não prega a reencarnação, para eles é mais difícil do que para a gente, porque eles têm que ficar bom só agora, eles têm que se melhorar nessa existência. É difícil. A cobrança é maior. A cobrança é muito maior, porque, poxa, a pessoa chega a uma idade, o que eu fiz de bom? Criei meus filhos são pessoas do bem, eu construí coisas legais, eu fiz amigos, eu faço minhas reparações diárias. Eu não carrego a mágoa, o orgulho, eu não carrego sentimentos os quais possam me adoecer espiritualmente. Eu estou pronto para me entregar para o reino dos céus, sabendo que só existe essa. Olha como é mais difícil. A gente tem uma fé que facilita para nós, porque a gente pensa assim: eu hoje sou imperfeito porque eu fiz coisas erradas numa vida anterior, e Deus está me dando uma nova existência agora. Então, outra coisa também que unifica os mandamentos: honrar pai e mãe, para que meus dias sejam dias de
de paz e glória aqui na terra é não furtar, e o resumo de todos esses mandamentos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a gente trabalhar primeiro esse amor próprio. Se eu trabalho o meu amor próprio, eu convivo com o que me faz bem. O que não me faz bem, eu tiro de lado e vou viver o que me faz bem. Então, esses mandamentos, essas notícias que vieram, Moisés atravessando os milênios, preparando o campo para Jesus Cristo vir falar do amor, isso unifica as religiões. Qual religião que não fala lá, não roubarás, não honrarás, não matarás? É isso, é a essência. É a essência. E o trabalho desse câncer da alma, que é o egoísmo, esse trabalho interno, de dentro para fora. Hoje o Brasil tem uma indústria imensa de vendagem de produto químico para que as pessoas se acalmem, durmam, tratando efeitos. E a causa está lá dentro. O egoísmo com os seus filhos, o orgulho e a inveja e tudo mais. Então, hoje, nós temos todos esses ensinamentos para que nós vivenciamos, já que a gente não consegue ainda vivenciar o amor, que a gente possa vivenciar a paz, a união, mesmo que a gente não consiga ainda com isso, que a gente exercite. Então, é importante para a gente muito o fato de a gente saber que a gente está passando aqui, que a gente tem que fazer o nosso melhor para cumprir o que nós viemos, né? E entender que essas perdas não são perdas porque não nos pertencem. Se não nos pertencem, não são perdas. Alegrar-vos ao invés de vós lamentar, quando Deus quiser retirar um dos seus filhos desse vale da miséria. Não há egoísmo em desejar que ele permanecesse aí para sofrer convosco? Essa dor compreende-se entre aqueles que não têm fé e que veem a morte como uma separação eterna. Porém, vós espíritas sabeis que a alma vive melhor livre do seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos rodeiam, seus pensamentos vos protegem, e a lembrança que tendes dele o enche de felicidade. Assim como também vossas dores insensatas os perturbam, pois elas detonam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Aqui fala, aquela hora que eu falei, né, a gente acaba sendo egoísta, né? Quando a gente chora, quer que nossos filhos fiquem ali. E esse sofrimento, a gente acaba perturbando eles lá na vida espiritual. Não é legal nem para eles, nem legal nem para a gente, né? Eu acho que isso daí só para quem, a gente fala assim, só para quem é mãe, porque aconteceu tudo isso que realmente, aquele sofrimento, realmente você pede que seu filho fica aqui, né? E quando a gente aprende que na outra vida eles estão bem, isso é um conforto. E tudo isso aqui que eu li, e quando a gente aprende que eles vão estar lá e não vão passar por tudo o que a gente passa aqui, perigos e tudo, né? É confortante saber que eles estão bem. E peguei no caminho. Deixa só um pouquinho. Porque você vai ver, né? Não, pode falar. Então, quando a gente lê os livros de André Luiz,
descrições belíssimas que se fazem das colônias espirituais, que se fazem dos lugares lindos e maravilhosos que a gente tem na espiritualidade. Então, são lindíssimas flores, são flores a mais do que a gente tem aqui, né? E muito recado dos mentores espirituais, onde nós estamos, chegam recados daqueles que sabem mais e estão querendo passar esse aprendizado. Então, por isso que diz assim, né? Porque lá a gente não passa o que a gente passa aqui. Na verdade, a gente estuda muito lá em cima para escolher voltar aqui e testar as nossas habilidades, testar realmente se a gente sabe perdoar, se a gente tem mais tolerância, se a gente é paciente. Tudo isso aí, e aí a gente se defronta com as dificuldades aqui, as circunstâncias que nos trazem dissabores. Mas esses dissabores são bens que nós estamos recebendo para nos trazer mais habilidades. Por isso que quando vai para esse mundo legal. Mas é isso, é estudar lá de cima e descer para a gente tirar de prova. Falando sobre o plano espiritual, né? Claro que é maravilhoso. Existe outra parte também, mas isso dá um outro estudo. Então, assim, a gente diz que a gente é egoísta porque a gente quer aqui. A gente deveria, então, o quê? Desejar que já fosse logo? Eu acho que o ideal, a gente tem que entender a morte como se fosse normal ali. Morreu como se fosse um nascimento, né? Só que a gente não entende isso. Sim, não é nem essa questão. Assim, por exemplo, existem casos de pessoas, por exemplo, que no momento de desespero tira a vida dos filhos e tira a própria vida, né? Com esse pensamento de que talvez é para acabar a dor, né? E o Espiritismo traz essa questão de que do outro lado é tudo maravilhoso. É assim que funciona? Nem tudo. Não. Nem tudo, cara. Nunca. Porque se o espírito, quando você está em espírito, na parte espiritual, você, como a Lídia falou, você estuda muito para você vir para a Terra, para você aprender e passar por aquela provação, para você se transformar, você jamais pode cortar na metade o que ainda não terminou. É como se você estivesse numa escola e antes de você terminar o ensino médio, você para de estudar, parou ali, você cortou. E já quer o emprego de uma pessoa graduada. Ou seja, né? Mais ou menos isso. Ou seja, você vai ter que voltar, se assim for permitido, né? Você volta para você cumprir aquilo que você já tinha pré-determinado em fazer. Então a reencarnação é uma certeza. Sim, pra gente entende perfeitamente como É certo. Não, e é uma também, permissão divina. na pergunta da Giane, assim, ela também perguntou assim: se eu, tudo bem, perdi um ser amado, eu tenho que aceitar, não posso chorar, você é egoísta se eu sofrer, não foi? Mais ou menos Também isso. o luto Não pode ser vivido? O luto é normal, né? Nós sentimos muito. Agora na pandemia, nós perdemos. Não tem uma pessoa aqui que não perdeu alguém próximo. Verdade. Então, nós sentimos muito. Mas o egoísmo é quando a gente fica interrogando: por que comigo? Por que foi? E a gente abrevia o nosso tempo, porque a gente não pode também ser tão sistemático. Eu vi o Tiago Brito falando aqui na palestra. O espírito ele fica disciplina, trabalho, disciplina, trabalho. Fica carola, acaba ficando dogmático. Nós, a doutrina espírita, ela é alegre, ela é muito alegre. Não é só o trabalho, disciplina, tem as entrelinhas. Então,
Como assim? Perdemos seres amados e choramos, natural. Agora, vamos continuar chorando? Sim, de saudade. A saudade vai bater, somos energia, nós somos seres de pura energia que, consequentemente, é alimentado de emoções. Agora, cabe a mim se essas minhas emoções vão ser salutares e não vão adoecer o meu corpo, ou se eu vou cair no egoísmo de ficar interrogando porque comigo, porque tem o cara ali, ele bebe todo dia, ele fuma aí, porque levou meu pai, levou logo aquele ali, o que ele está fazendo na terra? Olha o egoísmo, a falta de amor com o outro, que ele fuma, também a companhia de cigarro precisa vender. Não, gente, calma aí, Priscila, brincadeiras à parte. Não, ele fuma, ele vai morrer, cigarro mata. Cigarro é droga, álcool é droga, tá? Cigarro e álcool são droga. Poucas pessoas sabem lidar com isso. Tem pessoas que estão morrendo por causa disso e não conseguem se desvencilhar porque já caiu no corpo de uma forma que está matando e a pessoa não consegue sair nem do tratamento, não sei porquê, mas cada um porque está tratando das emoções como deveria ser. Não sou eu aqui que vou julgar. O espiritismo ele não manda ninguém parar e deixar de fumar. Vai. Chorar e sofrer vamos porque somos egoístas ainda. Mas de saudade não é ser egoísta. Não, de saudade não é egoísmo. Aí, deixa eu ler aqui é o último parágrafo que eu vou ler. Você está acabando. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai a pulsação do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que vos abençoe, você vai se sentir tão forte, uma forte consolação, que elas secam as lágrimas. E você vai se sentir grandioso em você ver o provir de Deus, que Deus prometeu para esses seres que partiram, né? Aliás, o que respondemos, ao invés de você ficar se lamentando, claro que no momento, até uma certa parte, a gente vai chorar, a gente não vai aceitar a morte, mesmo que essa pessoa pode ter qualquer doença, a gente não vai aceitar, mas ao invés de a gente ficar se lamentando, a gente pede a Deus para abençoar. E a gente pedindo a Deus para abençoar essa pessoa que se foi, automaticamente a gente recebe um alívio, né? Que por si só as lágrimas com o tempo certo, e a gente nunca vai esquecer de uma pessoa amada, mas a gente começa a recordar dela da parte boa, das coisas boas vividas ao lado dessa pessoa, e isso faz bem para o espírito. Dá um conforto, né? Total. Aquele Cris leu também, Sim, né? tem uma apanhadinha que encaixa nisso daí, ó. Se a gente examinasse o nosso estado depressivo e diagnosticasse com atitudes renovadoras, ocupando melhor o seu tempo com hábitos saudáveis da oração, meditação, contemplação e aceitação da fé, sofreriam muito menos, passariam a ter vida própria, sem apego e num trabalho melhor do amor próprio. Porque o apego, né, é o que nos faz sofrer. Quando o ente querido vai, o que nos faz sofrer é o apego. E deixa esse sofrimento, que não é muito bom para ninguém, né? Que a pessoa não acaba vivendo, acaba entrando no estado depressivo, porque além do mais, quando ela começa a se culpar do filho, ou o ente querido se foi, quando a culpa é dela. Então é meio difícil a pessoa entender que a culpa não é dela, que realmente era a hora dele ir. Mesmo com a idade que ele tinha, né? Aí tem uma parte aqui que a gente devemos lembrar, né? Que tudo antes de ser. Devemos lembrar que, primeiro de tudo, antes de eles serem nossos filhos, eles são filhos de Deus e temos que compreender e que o Espírito está em experiência e aceitar que a vida
prossegue e tudo fica mais fácil. Quando a gente tiver esse entendimento, tudo é mais fácil para a gente seguir em frente. Aí tem uma perna também. As dores da separação de filhos podem se agravar se elas se juntarem com o sentimento de dependência, a não aceitação. Então devemos lembrar da palavra de Paulo. E quando este corpo mortal se vestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Paulo escreveu isso para quem? Os Coríntios. Paulo. Nossa. Cartas de Coríntios. Paulo. Façamos dessa forma uma substituição dos nossos pesares, eliminando todos os pesos inúteis e substituí-los por doces brisas. Agindo assim, veremos abrandar em pouco tempo o nosso coração, foi o que falamos. Passando depois, essas dores permanentemente se tornarem alívios translúcidos, né? Ou seja, mudando de lamentação, porque Deus fez isso, e pedindo a Deus para abençoar aquela alma que seja feita a vontade de Deus, automaticamente a gente recebe um alívio no nosso coração e a gente aprende a transformar essa dor em algo mais leve, uma aceitação da vontade de Deus. Eu acho isso fantástico, porque, dando exemplo, eu vou falar porque isso é um exemplo muito grandioso para mim. Eu nunca lamentei muito, depois do que eu vi minha mãe fazendo, né? Eu já falei que minha irmã entrou em coma no acidente, eram 48 horas e o coração não parava de bombardear, então o hospital estava lotado de gente, famílias, amigos. Aí o doutor Paulo César Neymar já tinha dito para minha mãe que ele já estava cerebral, seria só vegetativo se tivesse algum milagre. Minha mãe na mesma hora, estava dando 48 horas já, aí ela se jogou no hospital. Eu fiquei assustada porque eu ia acolher minha mãe, entendeu? Só ficava atrás dela, com medo. Ela falou assim mesmo, olha só, 48 horas, eu criei meu filho bravo, moleque, brincando, não quero ele vegetativo, pelo amor de Deus. Me dá uma resposta agora, leva o meu filho. E quando foi, deu 3 minutos e o meu tio desceu, que era aniversário dele até de Natal, 24. Aí ele fez assim, minha mãe, achei que ia chorar, ela pegou, vamos trocar de roupa. Eu nunca vi minha mãe soltar. Perfeito. Tentamos seguir esse exemplo. Alguém mais quer fazer uma colocação? Que nossa hora está finando. Só agradecer. Hoje em dia eu agradeço que os dois estão de volta. Não tem, quer ter uma musiquinha no final? Quer falar mais alguma coisa? Vou dar uma musiquinha para você fazer pressa. Entendeu? Pode falar, Henrique. O que eu ouvi esses dias é que a morte, se ela prematura ou não, a gente tem o que a gente chama de período para você aceitar a aceitação da morte. O luto. O luto, você tem de 1 a 2 anos. Por que de 1 a 2 anos? Isso é no primeiro ano. É o primeiro ano do aniversário da pessoa, do Natal, do Dia das Mães, do Dia dos Pais, entendeu? Então, isso aí, pra gente, a gente fica se culpando. Que eu tô sofrendo, que eu tô isso. Vai ter esse primeiro ano da pessoa que está encarnada, para aceitação, para aceitar da forma melhor. E o segundo ano desse ano, a pessoa vai com o tempo aceitando isso aí também da maneira possível. Porque o primeiro ano realmente vem tudo, né? Aniversário, nascimento, de casamento, tudo isso. Tem um grupo de pessoa para pessoa. Tem pessoas que
parte do conhecimento e da cobrança, para nós espíritos a cobrança ainda é maior. Mas você estuda isso e você não sabe, né? Mas a gente tem que ter esse pouquinho de empatia. E falando agora sobre o título, né, que a gente botou mortes prematuras para que a gente entendesse um pouco melhor. Então de prematura não tem nada. Tá tudo no lugar que tem que estar, né? Tudo no seu tempo certo. Prematura para a visão humana, né? Humana. Para a visão humana já traz um pouco de entendimento. Perfeito. Porque, assim, vou colocar um caso que eu passei por isso, né? Eu tive uma morte prematura, meu filho se encarnou, eu tinha 16 anos, e 3 anos que meu filho se encarnou. Então foi muito complicado até de aceitar ali, né? Até quando vocês falaram sobre ninguém procura o centro espírita ali sabendo que alguém vai morrer, você tem que aceitar. Eu procurei o centro espírita porque eu queria me preparar, porque um dia minha mãe podia desencarnar e eu não queria sofrer. Então eu achava que o único lugar era o centro espírita que podia me ajudar nessa visão. Só que eu não me preparei com minha mãe. Preparei com meu filho. Meu filho foi primeiro do que minha mãe. Então, tudo aqui que eu falei, que está escrito aqui, tudo isso me ajudou e muito. Você não tem noção como que isso ajudou na minha vida. Porque você fala assim, nossa, meu filho se foi um pequenininho e foi o quê? Foi uma infecção de garganta, uma doença que dá em todo mundo. Infelizmente, a infecção desceu e ele foi, mas foi por quê? Eu vou botar culpa em quem? Culpa no médico, porque não cuidou do meu filho direito? A minha mãe se culpando? Não, era a hora dele, infelizmente. Nem infelizmente, felizmente, foi a hora dele. Era a hora dele de ir, ele cumpriu o que tinha que cumprir aqui na Terra, e foi tudo muito espiritual. E essa parte aqui, aonde me confortou e muito. Aquece o coração. E aonde sempre dá essas palavras para alguém, para poder confortar o coração daquela mãe, daquela pessoa, da mesma forma que confortou o meu coração também. E outra coisa, é assim, quando a gente perde, a gente não perde, né? A gente, quando vem com o espiritismo, a gente vem nu, cru. Essa é a verdade. A gente não tem conhecimento lá do catolicismo, que é a alma, né? Então, eu cresci rezando e tem 25 anos que eu me tornei uma espírita que estou caminhando, né? Então, eu ainda não perdi total raiz católica, ainda carrego um pedacinho. Mas eu acredito que o luto é necessário, como a Regina falou. A gente não precisa, alguns precisam de mais tempo, outros menos tempo. Claro, se você já tem um conhecimento, e eu conheço muitas pessoas que estavam no espiritismo e abandonaram o espiritismo porque achou, cadê Deus? Tudo aquilo que eu aprendi, por que meu filho se foi, por que minha mãe se foi, por que eu estou passando por isso? Não é só mortes, não. Muitos acontecimentos nas nossas vidas, entendeu? Aqui dentro do centro, eu conheço algumas pessoas que mudaram de religião, achando que o espiritismo, quanto mais ela se envolveu no espiritismo, mais perdas ela teve. Então, mortes prematuras são todos aqueles nossos seres que vão, né, que deixam saudade e a gente vai chorar, a gente vai lembrar, a gente vai sentir saudade deles sempre. E vamos como sempre, quando estamos mais bem preparados, porque, claro, se você tem um segmento, você vai buscar em Deus, em primeiro lugar, né, a espiritualidade te aureolando de luz para você se fortalecer e aceitar, né, com mais entusiasmo, né, dizer, Senhor, obrigado pelo tempo que aquele ser permaneceu comigo, né? É isso aí. Alguém mais? Alguém mais? Aqui, pode falar, Vitória. A ideia de morte é construída socialmente como algo ruim, né? Então, todo mundo não, mas boa parte da população tem medo de morrer ou tem medo de perder alguém para nós. Aí o entendimento do espiritismo, então, vem como se fosse uma ideia
de onde viemos, qual a nossa função aqui e para onde vamos. Então, quando você tem essa compreensão dessas etapas, então as coisas é a questão mesmo de tirar o véu, de você, o conforto vem através do esclarecimento. Porque, por exemplo, se fala, eu escutava muito programa católico, né? Fui simpatizante do catolicismo, e o padre Marcelo Rossi que falava assim: saudade sim, tristeza nunca. Ele sempre falava isso, né? Então, todas as vezes que de alguma forma trazia um consolo, um conforto, mas ainda assim a gente está numa fase de progresso que a gente não consegue mais entubar qualquer coisa, né? Você quer ser confortado, você aceita aquilo naquele momento, só que chega a determinado momento que você quer aprofundar, e o Espiritismo traz isso de forma, foi uma doutrina criada por espíritos superiores, foi Kardec que criou. Então, é um estudo muito minucioso que faz com que a gente tire o véu. Então, quando a gente tem... Por que a gente não tem medo da morte? A gente tem medo do que é novo. A morte para a gente é uma novidade. Tudo que é novo, até se você for mudar de emprego, quando você vai mudar de cidade, tudo que é novo te assusta. Agora, quando você sabe, quando você vai para uma outra cidade com o propósito de melhorar de vida, de melhorar a mente, alguma melhora, você vai mais esperançosa. Então, o Espiritismo faz isso em relação à morte. Ela te diz que do outro lado, que é a nossa vida futura, a nossa verdadeira vida, existe maravilhas, e que a gente vai cultivar aqui, para a gente chegar lá. Então é isso que o Espiritismo faz, trazer esse conhecimento para que a gente tenha essa certeza, entendeu? Não só o conforto, é ter a certeza mesmo. E agora com a palestra, encerrando com a palestra Desculpa. da Jean. A perfeição da explicação. Desculpa. Obrigada. Mais alguém? Então. Ana. Você não. Pode falar. Só pensa. Ela tá prestando atenção, pode ver todo mundo que fala. Mas ela estava gostando de ouvir sua voz, aí ela ficava. Aí quando você parava, ela ficava procurando. E a Alicia? Não entra a caixinha porque está conectando lá no rádio lá. Eu fui lá de ninguém, mas mesmo assim. Quer tentar aqui? Encerrada a palestra, tá? Vamos. Marli vai cantar pra gente.